Boa noite, é um prazer conversar com vocês e um prazer falar para vocês. Estou achando ótimo. Espero que eu consiga, assim, retribuir essa honra que me foi dada. Bom, eu vou começar minha palestra, aí eu queria falar para vocês assim, somos poucos, então se vocês quiserem me interromper a qualquer hora, se tiver uma dúvida que você não está entendendo direito o que está acontecendo e vai te atrapalhar a entender o resto, né, me para na hora, eu explico e a gente continua, tá certo? Porque senão prejudica o entendimento de vocês. Não tem nada difícil, nada complicado. Eu tenho certeza que vocês sabem isso tudo que eu vou falar. É só porque eu vou falar numa sequência que faz um certo sentido, né. Então, mas não tem nada difícil, nada que vocês vão estranhar, né. Então tá, então eu vou começar a compartilhar aqui a tela, e vamos lá. É aqui, né, compartilhar, e aqui. Vê se tá dando tudo certinho aí. Sim. Tá tudo certinho? Vocês estão vendo a tela toda direitinho, né? Agora você tem que botar no máximo lá. Tela cheia. Eu Aí. acho que eu já coloquei. Para mim, não. Não? Agora você pode pôr. Agora Aí, ó. foi? Agora foi. Tá. Aham. Bom, então, ótimo. Combustíveis fósseis, esse é o tópico de hoje, né? O que são, como que é, a história do combustível fóssil desde o início. Bom, então nós vamos começar com um histórico, né, desses combustíveis fósseis e vamos estudar até hoje qual que é a pegada desse, qual que é o problema, qual que é a solução e tudo do combustível fóssil. Bom, primeira coisa que a gente vai ver, por que e quando que a gente começou a usar os combustíveis fósseis? Como é que eles apareceram? Do nada? Não. E, de repente, o combustível fóssil virou bandido. Por quê? Né, ele foi protagonista do nosso desenvolvimento, depois virou bandido. E depois nós vamos ver um pouquinho o desequilíbrio entre a emissão e a remoção de carbono, nós vamos entender isso também. Então, criamos um problema e no quarto tópico nós vamos ver como que a gente resolve esse problema então. Bom, então quando e por que a gente começou a usar os combustíveis fósseis? Tudo começou na Revolução Industrial. Então, lá para no final de 1700 e 1760, mais ou menos, foi quando a gente começou a mudar a nossa fonte de energia. Então, antes a gente trabalhava com homens e animais, a gente conhecia tração animal, a gente fazia, arado com tração animal, os nossos serviços de campo a gente fazia com animais. Então, a gente usava a nossa força e a força dos animais para mover os nossos equipamentos e para nos dar o conforto que a gente queria, né, que a gente gostaria. Então, isso assim era o nosso jeito de viver aqui nesse planeta. Mas, nessa época, a gente inventou as máquinas, quer dizer, agora a gente colocou a máquina para fazer força para nós. Então, essa mudança de mudar a nossa fonte de energia dos homens e dos animais para essas máquinas que a gente inventou naquela época, simplesmente virou o mundo de cabeça para baixo. Né. Então foi nessa época que apareceu o capitalismo. Por que que apareceu o capitalismo? Porque as máquinas, gastavam recurso para você montar uma indústria, para você colocar um conjunto de máquinas juntas, né, então precisava de dinheiro, então começou a aparecer bom, o conceito de capital apareceu nessa época, em que a gente precisava montar uma fábrica grande com dinheiro e contratar um monte de gente. Então essa confusão de capital e o trabalho apareceu na Revolução Industrial. E a gente tem primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, Revolução Tecnológica, em cada século a gente foi virando o mundo mais ainda de cabeça para baixo. E em função disso, nesse período, a gente produziu uma quantidade de riqueza e produziu conforto para nós mesmos impressionante, da Revolução Industrial para cá. Bom, então essas máquinas que a gente inventou é que nos trouxe isso, que nos trouxeram esse desenvolvimento. E essa ma agora,
Obviamente, trouxe também um monte de problema, o proletariado, problema entre o capital e trabalho. Obviamente, todo mundo primeiro começou explorando todo mundo e a pobreza foi muito grande, e aí depois teve a Revolução Francesa e esse pessoal começou a se organizar, vieram os sindicatos, etc., até as coisas se equilibrarem um pouco entre o capital e o trabalho. Até hoje ainda tem por aí muito problema, mas essa confusão de capital-trabalho e o nosso desenvolvimento, a solução e o problema vieram juntos desde a Revolução Industrial, desde o final dos anos, do século XVIII. Tá, então assim começamos a nossa história, mudando a nossa fonte de energia básica. Bom, então a primeira máquina que a gente inventou foi a máquina a vapor. Então, só para a gente entender o que estava acontecendo, olha só, a gente usava, primeiro a gente usou madeira e depois a gente achou o carvão mineral. Então, a gente faz um fogo, com esse fogo a gente esquenta a água, essa água vira vapor, esse vapor, empurra o pistão, né, então com um sistema de válvula, esse pistão vai para frente, vai para trás e move alguma coisa, né. Então essa máquina a vapor e depois esse vapor sai daqui, perde força, sai daqui, esfria de novo, volta para a água, vira vapor e vai por aí. Então essa máquina foi uma invenção do século, daquele século, né. E, eh, depois a gente substituiu a madeira que a gente usava ali para fazer fogo, para esquentar essa água, virar vapor, substituímos pelo carvão mineral, o que foi, assim, um grande ganho, porque a gente achou muito carvão mineral, né. E usava, e com isso a gente fez as nossas máquinas e máquina a vapor e tocamos as nossas fábricas e fizemos e acontecemos no início dos anos 1800. Bom, acontece que esse combustível era sólido, e a gente buscava esse combustível igual tatu, furando a terra para ir abaixo. E isso foi um problema sério, social inclusive, não é? Social inclusive não, social, porque as pessoas tinham que sair por aí, sair afundando nesses buracos e tinha muito acidente, e muito problema, e muita exploração da mão de obra, e muitíssimos problemas em função do carvão mineral. Mas ele que foi o protagonista desse desenvolvimento, certo? Porque é com ele que tocava as máquinas. Então, quando a gente descobriu, né, o petróleo, que aí era um combustível líquido, as coisas mudaram um pouco e melhoraram, né, porque imagina, o carvão mineral, que a gente cavucou igual tatu para achar, a gente tinha que ficar botando na máquina com pá e com coisa, é muito mais difícil de você manejar um combustível sólido do que um combustível líquido. Bom, e aí, a gente começou a processar então o petróleo e a refinar esse petróleo, né, e esse combustível líquido a gente usou de uma outra forma, numa outra máquina, que é um motor de combustão interna. Aqui tem um desenho, assim, muito simplesinho do motor de combustão interna. Como é que é esse motor? O combustível entra aqui, e com calor e ar, né, e o ar, porque aqui tem o oxigênio, ele quando esse pistão, comprime o combustível, ele explode. Aí tem 2 tipos de combustível, o combustível que explode só por compressão e o combustível que explode precisando de uma ignição, de uma faísca para ele explodir. Então, esses 2 motores, que é o motor de ciclo Otto, que é o que precisa da ignição, e o motor de ciclo diesel, que é o que não precisa da ignição, que ele explode só por compressão, foram então os motores usados nos transportes todos, né, porque aí era muito mais fácil carregar combustível líquido do que carregar combustível sólido, né. E esse petróleo então serviu para tudo, principalmente porque a gente fez as próprias máquinas de buscar o petróleo, a gente não precisava mais virar tatu
e entrar terra dentro para pegar o carvão mineral, que foi um problemão social, né? A gente inventou as nossas próprias máquinas de puxar esse petróleo de dentro do chão. Então, aí ninguém segurou mais, né? Porque o carvão mineral tinha esse problema, você tinha que, era muito mais complicado de pegar ele lá, né? E o petróleo já foi bem mais tranquilo, porque a própria máquina que a gente inventou, e a gente inventou outras máquinas para pegar o combustível para tocar nossas máquinas. Então, aí a coisa foi, e o nosso desenvolvimento foi baseado, então, nesse combustível, né? E depois as outras revoluções, a revolução tecnológica e a revolução em todas as outras áreas do conhecimento, todas elas precisavam de energia. E essa energia, basicamente, começou aí, com combustível fóssil. Daí para frente, a gente, outros tipos de energia, obviamente, a gente aprendeu a usar, mas o combustível fóssil é um importante para nós. Foi, acho que tem alguém pedindo para entrar. Deixa eu ver, um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo entrar lá. É, pronto. Agora vou voltar lá para minha tela. Acho que está aqui, pronto. Bom, então, se tiver mais alguém precisando de entrar e avisar vocês, vocês me falam, tá? Eu acho que não tem mais ninguém, não. Quem entrou foi a Elisa, Silvana. Foi a Elisa? Então É. tá. Beleza. Bom, aí, então aí ninguém segurou a gente mais, tá certo? Aí começamos a atravessar o Atlântico, atravessar todos os outros oceanos, trançar para lá e para cá de avião, não é? Inventar tudo quanto é máquina, tudo quanto é coisa. Fizemos os aquecimentos das nossas casas ficaram confortáveis, tudo melhorou, todo o conforto, toda a nossa sociedade, tudo que a gente conseguiu foi em cima desse padrão de uso de energia. E combustível fóssil era um dos mais, foi e é ainda um dos mais importantes. Bom, então assim foi. O combustível fóssil foi o protagonista do nosso desenvolvimento, vamos falar assim, do desenvolvimento econômico, né? Que teve seus problemas e a gente vem se ajustando cada século, né? Mas o desenvolvimento econômico assim aconteceu. Então tá, aí eu coloquei aqui uma definição do desenvolvimento econômico para a gente ver o que aconteceu. O desenvolvimento econômico é o processo de sistemática acumulação de capital e de incorporação do progresso técnico ao trabalho e ao capital. Quer dizer, o progresso vai sendo incorporado no nosso meio de vida, né? No nosso jeito de viver, na nossa qualidade de vida, no nosso tempo de vida. Bom, que leva o aumento sustentado da produtividade ou da renda por habitante. E, em consequência, dos salários e dos padrões de bem-estar de uma determinada sociedade. Então, isso é desenvolver, né? Quando a gente usa o progresso que a gente atingiu para melhorar a renda de todo mundo, os salários de todo mundo, o bem-estar de um determinado grupo. E aí, tinha uma coisa furada nesse nosso desenvolvimento, porque essa coisa não era sustentável. Então, o jeito que a gente se desenvolveu começou a apresentar problema. A gente começou a impactar o nosso planeta, de tal forma que os cientistas começaram a perceber que tinha alguma coisa errada, tinha algum problema. E que problema foi esse, né? E um dos bandidos dessa coisa, um dos problemas grandes, foi o combustível fóssil. Então, o que os cientistas começaram a ver? Que a temperatura do planeta vinha subindo assustadoramente. Então, esse gráfico aqui é um gráfico dos últimos 1000 anos, é um gráfico percentual, assim, né? Então, mesmo se eu considerar nos últimos 1000 anos, que a temperatura variou muito, a temperatura média do planeta, no último século, a temperatura subiu bastante. Agora, se eu considerar os últimos anos, desde 1850 e tal até hoje, essa temperatura média do planeta também subiu bastante, que coincidiu com o início da Revolução Industrial.
né? Então tá, por que aí tá bom, a temperatura tá subindo, essa temperatura subindo tá causando um monte de problema, a gente está vendo os problemas são esses, a temperatura subiu. Por que a temperatura subiu? Bom, aí vamos ver por que que a temperatura subiu. A temperatura subiu por causa de um cobertor que a gente vestiu. Então, nós vestimos um cobertor na Terra. Então, quando a gente vai dormir, a gente põe cobertor, não é? E aí pode estar frio ali fora, mas ali dentro do cobertor fica quentinho. Porque o cobertor não deixa a nossa temperatura corporal, esquenta aquele ambiente que está ali debaixo do cobertor e ele isola a gente do resto, né? Então ele não passa o nosso calor para fora. Então, o calor que a gente produz fica ali. E isso que é o efeito estufa que a gente descobriu. A gente descobriu que a gente tinha uma quantidade enorme de gases, né, e vapor de água, e principalmente gases do efeito estufa, e esses gases são CO2, metano, óxido nitroso, e esses gases fazem esse efeito estufa. O que, que é o efeito estufa? O Sol emite radiação, chega aqui na Terra, parte dessa radiação já é refletida antes de chegar, né, pela própria atmosfera, e outra parte bem grande penetra a atmosfera, chega na superfície da Terra e irradia. Só que esse calor que essa radiação solar produziu, ele não consegue mais ser dissipado pela atmosfera, porque a gente fez uma estufa. Então, esses gases fizeram uma estufa. E essa tempera e essa e aí a gente começa a esquentar o planeta. Devagarinho esse planeta vai esquentando, esquentando, porque a gente não consegue mais é, irradiar o calor para a estratosfera. Resumindo, nosso planeta está esquentando por causa disso, está esquentando por causa desses gases. Mas quem pôs esses gases lá? O que, que esses gases estão fazendo lá? Mas a gente está aqui vivendo há tantos milênios, por que, que esses gases estão lá agora, né? Bom, então tá, então vamos entender o que, que esses gases foram fazer lá. Então, o que, que aconteceu? Então, esse desenho é uma cópia desse daqui com números. Então, a radiação solar chega, parte fica na atmosfera, parte chega na superfície terrestre, essa coisa esquenta, né? A superfície terrestre esquenta e começa a irradiar o calor. Só que o calor não consegue ir embora, né? O calor fica aqui. Então, isso que é o que a gente chama de efeito estufa, porque a gente fez uma camada de gases que não deixa esse calor sair. Bom, tá. Então, qual a fonte desses gases? Aí que nós começamos a ver. Bom, o carbono. Então, olha só, a gente aumentou a concentração desde 1750, quando começou a Revolução Industrial, a gente aumentou a concentração de CO2 31%. A gente aumentou a concentração de metano 150 e tantos por cento. 151%. E a de óxido nitroso também. 17%. Quer dizer, o metano, a gente aumentou, mais que dobrou a quantidade de metano. Bom, de onde vem o gás carbônico? A gente sabe, né? Vocês já estudaram respiração, né? Respiração e fotossíntese. Então, vocês sabem que parte desse CO2 vai da respiração, mas também da combustão, né? Então, é, o uso de combustíveis fósseis, a deflorestação, porque a gente vai queimando as nossas florestas, a alteração do uso de solo, a gente começou a emitir CO2. Começou a emitir CO2, começou a emitir CO2, e esse CO2 não vai embora, vai ficando aqui e vai cada vez piorando. Então, a gente aumentou a concentração desses gases. Gente, mas a gente também sabe que a fotossíntese tira o CO2 da atmosfera, não é? Pega esse CO2 e transforma isso em açúcar, em fibra, em celulose, etc., e fixa esse CO2. A gente sabe que as plantas fazem isso, as algas também fazem isso, né? Mas elas não estão dando conta de tirar esse CO2 da atmosfera. O que está acontecendo? Então, bom, nós fizemos
Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Acho que não. Tá. Nós fizemos o que com esse CO2? Espera aí que eu acho que eu pulei uns slides aqui. Não, tá certo. Bom, então a gente começou a ver que a gente começou a emitir uma quantidade de CO2 ano a ano enorme. Quer dizer, desde o início da Revolução Industrial até hoje, a gente começou a aumentar essa emissão de CO2. Haja fotossíntese, né? Porque esse era o nosso padrão de emissão de CO2 antes da Revolução Industrial. E esse é o nosso padrão agora de emissão de CO2. Quer dizer, de 5 bilhões de toneladas, a gente passou para 35 bilhões de toneladas. Né? No Brasil, o Brasil nem é um dos piores. A gente está em 12º lugar, que não é um lugar bom de estar, bom é estar no último, né? Em 2019, então a gente estava em 12º lugar, e a gente emitia aí nem 2% das emissões mundiais. Há quem calcule 3, há quem calcule 2, dependendo do que você leva em conta, mas o fato é que o Brasil não é um grande poluidor, não é o que emite mais carbono do mundo. Mas a gente emite. Enfim, então isso foi o que a gente fez. Quer dizer, por que que o carbono está lá? Por que que o CO2 está lá? Porque a gente pôs, né? E a gente pôs e a gente tem colocado muitíssimo mais. Isso vai se acumulando e concentrando CO2 na atmosfera. Então, isso foi o que a gente tem feito desde a Revolução Industrial. Eu não sei, mas eu acho que eu não estou sabendo operar essa coisa aqui, não. Agora é só clicar, Silvana. Ah, Aí. pronto. E o Brasil, se você considerar as emissões per capita, a emissão per capita, o Brasil não é dos piores também, tá vendo? O Brasil só se emissão de CO2 quer dizer conforto, a gente está só um pouquinho mais confortável que a África, né? Se emissão de CO2 quer dizer qualidade de vida e conforto, Estados Unidos, Austrália, essa turma aqui está bem melhor que a gente. Mas emissão de CO2 não quer dizer só isso. Emissão de CO2 quer dizer consumo de combustíveis fósseis e outras coisas que emitem CO2 também. Bom, então, se a gente considerar consumo per capita, o Brasil também não está tão ruim. Né? Então, no panorama mundial, nós não somos os dos piores emissores de carbono, e nem por per capita a gente também não é dos piores, não. Só para a gente ter uma noção de quem que a gente é. Agora, vamos lá. Mas qual que é a diferença? A gente antes usava biocombustível, usava madeira, né, para fazer a combustão, né? E aí a gente queimava madeira, tinha vela, tinha lamparina nas casas, tinha toda essa coisa. A gente usava isso. Depois a gente passou a usar o combustível fóssil. A combustão, em geral, combustão emite CO2. Essa aqui está a equação química, a reação química exotérmica da combustão, né? Combustão é uma reação química normal entre uma substância, que é o combustível, e um gás, que é o comburente, que normalmente é o oxigênio, né? Então, aqui tem um combustível, oxigênio, e esse trem emite CO2. E tanto faz o combustível que a gente usa. Qualquer um combustível, combustão já é isso, emissão de CO2. Então, a gente fazia isso antes, e agora a gente faz também com combustível fóssil. Então, qual o problema da combustão, né? A quantidade, né? É uma coisa importante, a quantidade que a gente está emitindo hoje, né? Agora, vamos pensar uma coisa: tem um desequilíbrio entre essa emissão que a gente fez e essa remoção de carbono que a fotossíntese faz. Então, o que causou esse desequilíbrio? Então, vamos lá. Antigamente era assim, ó. Antigamente, antes da Revolução Industrial, a gente tinha nossas fabriquetinhas, mas era coisa simples, era tudo muito artesanal. Os combustíveis que a gente usava eram biocombustíveis, madeira, né? Então a gente usava isso e, obviamente, a fotossíntese também trazia para nós alimentos, né? E a gente respira, também produz CO2.
né? E a combustão também produz CO2. E a fotossíntese ia dando conta dessa coisa, certo? Então esse ciclo estava assim. Mas de repente, o que, que a gente fez? Agora eu estou aprendendo. De repente, o que a gente fez? Foi buscar combustível que estava enterrado lá debaixo da terra. Então, o carbono que a gente buscou lá debaixo da terra, o carvão e o petróleo, a gente começou a botar ele para fora, né? Então, essa setinha aqui engordou bastante, ó. A gente começou a colocar CO2 na atmosfera daquele que eu puxei lá do chão. E a gente aumentou a quantidade de gente enorme para respirar, e os animais também para produzir alimento para a gente para respirar, e produzir metano, e vai por aí. E a gente aumentou um monte isso aqui. Primeiro desse ciclo normal que a gente tinha, daqui mesmo, agora a Terra tinha guardado esse combustível lá. A Terra tinha colocado ele lá, sabiamente. A natureza tinha enterrado esses fósseis, né? Enterrou isso lá. E a gente foi e desenterrou, achando que estava abafando. A gente desenterrou esses combustíveis, botou esse carbono na atmosfera. E a gente diminuiu a quantidade de árvores. Lá naquela outra slide tinha 4 arvrinhas, agora não temos só 3. Então, nós fizemos errado pelos dois lados. A gente aumentou a quantidade de carbono que a gente põe na atmosfera, carbono que a gente buscou de um carbono que a natureza tinha guardado. A gente agora, além disso, aumentar a quantidade de gente, buscar carbono lá enterrado debaixo do chão, a gente ainda diminuiu a fotossíntese, diminuímos a cobertura vegetal. Quer dizer, nós desequilibramos a coisa pelos dois lados. E o que isso deu? E o desequilíbrio é imenso, né? Esse gráfico é assustador, porque traz para nós o desequilíbrio. Esse IPCC inter, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, de Climate Change, que é da ONU, esse painel. E esse IPCC é o que tem trabalhado incansavelmente, medindo, criando esses índices de conversão, etc. Então, o IPCC faz relatórios anuais, é muito interessante. Tem um site próprio do IPCC que tem todas essas informações. Bom, enfim, a biosfera da Terra constitui um reservatório de carbono. E esse reservatório, ele absorve, quer dizer, a fotossíntese, né, transpega o CO2 da atmosfera e absorve esse carbono. Nessa proporção, ó, 2,3 gigatoneladas de carbono por ano. Agora, isso representa 30% das emissões de combustível fóssil. Então, olha só, nesse gráfico dá para a gente ver melhor. Essa barrinha roxa aqui é o tanto que a gente faz de emissão de CO2 equivalente. Por que a gente fala CO2 equivalente? Porque tem CO2, tem metano, tem óxido nitroso, tem outros gases. Mas a gente, para não ficar fazendo conta com todos, a gente transforma tudo em CO2 para a gente ter uma noção das coisas. Então, essa emissão pelos combustíveis fósseis, é esse roxo aqui, ó, tá na ordem de 6, tá certo? Totalizando 6, eu botei 6 aqui. Botei o tamanho dessa barrinha aqui, 6. Essa emissão de carbono equivalente pelo desmatamento, porque quando eu estou desmatando, eu também estou pegando aquele carbono que estava estocado na floresta, né? Queimando, tirando ele dali e emitindo mais carbono. Então, aqui, essa barrinha aqui, o tamanho dessa barra aqui é 2. Então, é Silvana ficou mudo. isso aqui. Eu Pronto. botei essa barrinha aqui de 2,3. Tá vendo? Então, a gente emite essa quantidade imensa de CO2 e a nossa biosfera consegue remover só isso. Então, é de 8 para 2 a proporção. Então, é por isso que a concentração de CO2 está disparando. Porque a gente põe um monte na atmosfera e não tira quase nada. E tira 1/3 disso. Então, obviamente, não é? Quem põe e não tira, concentra lá.
É o que está acontecendo. Então, esse desequilíbrio é que preocupa todo mundo hoje. Então, o Acordo de Paris e as convenções do clima e todo mundo negociando essa coisa, porque a preocupação é essa, é com esses dois quadrinhos aqui. A quantidade que a gente põe de CO2 na atmosfera e a quantidade que a gente tira. Esse desequilíbrio é que é complicado. Né? Eu fiz aqui um filminho do Brasil. Eu não sei como é que eu vou fazer, porque aqui tem um treco aqui. É só dar play. Ah, pois é, mas é porque tem um. Aí. Peraí, tem uma mensagem aqui, mas eu consegui. Pronto. Então, vou dar play. Esse filminho aqui, ó, agora nós estamos mostrando o Brasil, certo? Vocês estão vendo mexer? Isso. Então, se você prestar bastante atenção ali nesse mapa, o verdinho está ficando amarelo. Então, a floresta está brocando, tá vendo? Então, o que está verde é floresta e o que está amarelo é agropecuária, certo? Então, tanto verde claro quanto verde escuro. Então, isso aqui também é dos últimos 30 anos, desde 1985, os últimos 40 anos. Porque antes desses de 1985, essa parte aqui toda, o bioma Mata Atlântica era todo verde. Nós só temos 30, nem 15% da Mata Atlântica mais, né? O Cerrado a gente já também acabou bastante, a Caatinga também e Pantanal também. Agora, olha, a diferença, tá vendo? Vocês estão vendo aqui acabando? Agora, chegamos em 2019. Quer dizer, nos últimos 30 anos, a gente deu essa brocada na floresta amazônica, a Mata Atlântica não tinha mais por onde acabar com ela nesses últimos 30 anos, porque a gente já tinha acabado com ela antes de 1985. O Cerrado a gente diminuiu bastante nesses últimos 30 anos, e a Mata Amazônica bastante. Por isso que todo mundo faz a confusão toda da Amazônia, porque a Amazônia nós estamos acabando com ela agora, mas a Mata Atlântica, 40 anos atrás, a gente já tinha acabado com ela. Então, pelo contrário, agora a gente está recuperando a Mata Atlântica devagarinho, devagarinho, mas nós estamos recuperando. E demos essa brocada na floresta. Bom, então, eu fiz esse gráfico, é do Map Biomas, estava lá, a fonte Map Biomas, que é um serviço, assim, muito interessante de uma organização que chama Observatório do Clima, aqui do Brasil. E olha só, nesses últimos 30 anos, desde 85 até hoje, a gente diminuiu esse tanto de floresta aqui, certo? Aí eu fiz a conta aqui, tá certo? A gente diminuiu 73 milhões de hectares de floresta, 7 milhões de hectares de formação natural não florestal, cerrado, caatinga e tal. A gente aumentou a pecuária, os mesmos 77 milhões. A gente aumentou a área não vegetada, né? Então a gente fez um estraguinho bom ainda nesses últimos anos, nesses últimos 30 e tantos anos, certo? E agora, o que significa esses 73 milhões de hectares que a gente perdeu e o que significa esses 77 milhões de hectares que a gente ganhou de agropecuária, né? Isso porque agora a gente estava falando do mundo, agora trouxemos para o Brasil, que é a parte que a gente consegue entender, né? Olha só, nesses 73 milhões de hectares que a gente perdeu de floresta, a gente perdeu de estoque de carbono 42 bilhões de toneladas de carbono, certo? A gente perdeu em estoque. Esse carbono estava quietinho na floresta, foi parar onde? Na atmosfera. A, e também a gente perdeu outras formações naturais, né? Mais outro monte. Bom, além da gente perder o estoque de CO2 que está guardado no lugar bem guardado, a gente também perdeu a capacidade de fotossíntese, não é? Ele tem duas perdas enormes, né? E essa capacidade de fotossíntese que a gente perdeu essa capacidade ano a ano, quer dizer, nós perdemos uma capacidade de absorver 368 milhões de toneladas de carbono por ano, que somado com esse 14 aqui, dá aí uns 400 milhões de toneladas de carbono por ano. Nós perdemos a capacidade de remover carbono da atmosfera.
Esse 120 aqui está em azul, não tá em preto, não está em vermelho, porque isso aqui nós temos uns 60 milhões mais ou menos de hectares de áreas degradadas. E cada vez que a gente recupera a área degradada, a gente melhora a nossa condição de remoção de CO2. Quer dizer, se em vez da gente ter aumentado nossa área de agricultura em 77 milhões, diminuído a nossa floresta em 70 milhões, quase 80 milhões, e ter avançado nas nossas áreas degradadas e melhorado as nossas áreas que a gente já usou e já jogou fora, e agora estamos avançando na floresta, a gente, além de tudo, a gente ainda teria ganhado capacidade de remoção de CO2. Então, agora é uma balança, certo? Eu não posso perder a capacidade de remoção de CO2, que é o que a gente faz quando a gente acaba com alguma coisa que faz fotossíntese, né? Nos mares, nas algas também, mas nosso assunto hoje é floresta, então vamos ficar aqui na floresta, mas tem outros mecanismos de fotossíntese, mas enfim, quando a gente diminui a nossa remoção de CO2, a gente piora a situação, né? Bom, aí eu fiz a conta só com diesel e com a gasolina, com o nosso consumo de diesel e gasolina em 2020, certo? Então, consumo de diesel e gasolina em 2020, a gente emitiu 144 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Com mais 150, vamos falar que 200 milhões de carbono a gente pôs na atmosfera só com diesel e gasolina. Tem outros combustíveis fósseis, outras formas de emitir carbono e tal, mas assim, só com esses dois, ó, a gente estaria muito sossegado se a gente tivesse essa floresta, né? Essa floresta dava conta do dobro desse diesel e gasolina. Então, esse é o efeito do desequilíbrio, né? A gente tira quem está pegando o CO2 e põe mais, né? Então, a gente desequilibrou muito essa balança. Bom, agora, qual que é o problema, hein? Qual que é o problema desse negócio de aquecimento solar? O que que tem? Né? Vamos perguntar assim, o que que tem? Qual o problema? Problema, a temperatura alta é problema? É. As estações do ano vão mudando de tamanho. Então, o nosso padrão de produção, as nossas espécies que estão adaptadas à produção, todas estão mudando também. Chuva, o nosso regime de chuva mudando também no mundo inteiro, nosso regime de seca mudando também no mundo inteiro. Furacões e tufões também por causa da dinâmica também da temperatura da Terra. As geleiras, como as geleiras estão diminuindo por causa da temperatura, o nível do mar também está subindo. E o problema é quando as geleiras diminuem, o que acontece? Ali era tudo branquinho, refletia mais ainda a, é, a radiação solar. Agora, como não é mais branco, agora é preto, aí piora mais ainda, quer dizer, a coisa é exponencial, né? E o mais grave de tudo, a adaptação e extinção de várias espécies, quer dizer, as espécies que se adaptavam num lugar não se adaptam mais, umas vão morrer, outras vão. Então, o desequilíbrio que o nosso planeta tem em termos de espécies e vida e diversidade e tal, que foi construído durante todos esses milênios, ele vai, sabe Deus onde vai parar. Quer dizer, a gente fez o quê? Uma bagunça completa. Certo? Então, essa bagunça completa que a gente aprontou foi devido a esse desequilíbrio, porque a gente foi cavucar, pegar carbono lá embaixo no subsolo, jogar na atmosfera muito, e ainda diminuir quem estava tirando o CO2 da atmosfera. Então, isso foi o que a gente aprontou nesses 2 séculos. Três séculos. E agora, quem poderá nos socorrer? Bom, Chapolin Colorado não pode. Nós vamos ter que dar um jeito, né? Nós vamos ter que dar um jeito nessa situação, tá certo? Ainda mais que os nossos movimentos não foram friamente calculados, né? E nós fizemos isso
né? Obviamente não teve uma conspiração mundial para acabar com o nosso planeta. A gente fez isso por inocência, né? A gente não sabia que esse combustível fóssil, que a gente achou que era o ouro negro 200 anos atrás, e esse nosso padrão do desenvolvimento baseado na energia e tudo isso a gente descobriu há poucas décadas, né? Bom, e também, além de tudo, os países e as regiões e o mundo têm padrões diferentes de emissão. Então, eu coloquei aqui para a gente ver que tem o padrão brasileiro, tem o padrão americano, tem o padrão média global, né? Então, de qualquer forma, qualquer que seja o padrão, que nós vamos estudar agora como é que são esses padrões, a solução é a mesma. Cada país tem que achar a sua solução e fazer os seus compromissos. Por isso que cada país vai lá no Acordo de Paris e faz o seu compromisso, porque cada país tem o seu jeito de emitir carbono, diferente do outro país vizinho, né? Mas a solução é sempre a mesma. Remoção, quer dizer, se eu tenho que aumentar a fotossíntese, né, para remover esse carbono da atmosfera, eu tenho que manter o estoque que eu tenho, deixa quieto lá o que eu tenho, e tem que fazer substituição. O que eu usava energia, usar mais energia eólica, usar energia de hidrelétrica, usar energia solar, parar de consumir coisas que emitem carbono, etc. Né? Então, a solução é sempre a mesma, cada país tem que desenhar a sua. Então, olha só, olha o padrão brasileiro. A gente emite carbono, isso aqui são bilhões de toneladas, acho que bilhões de toneladas de carbono. A gente emite a nossa agropecuária emite carbono, porque a gente, tudo bem que a gente está plantando, está fazendo fotossíntese, mas a gente usa máquina, a gente usa adubo, sabe? A gente faz uma agricultura que o balanço dela não é positivo. Então, nós precisamos consertar essa agricultura, fazer essa agricultura ter um balanço positivo de carbono. É, e essa mudança de uso da terra e florestas aqui é um nome lindo para falar de queimada, de tirar floresta que não pode, né? É a mudança de uso da terra e floresta, certo? Então, olha só, a quantidade que a gente emite em função disso, de estar tirando floresta e fazendo um mau uso da terra, ou mudança do uso da terra para pior, né? Os nossos processos industriais não são o vilão da confusão, sabe? E muito menos a gente emite carbono porque a gente usa energia de combustíveis fósseis e tal, mas a grande confusão nossa a gente cria é aqui, ó, certo? Já nos Estados Unidos é diferente, ó. O vermelhinho aqui é transporte. Quer dizer, eles usam uma quantidade de combustível fóssil absurda. O azulzinho deles é geração de energia elétrica, porque a nossa geração de energia elétrica é limpa. O nosso padrão de geração de energia é muito bom, nossa matriz energética é ótima. A gente tem um monte de hidrelétrica, a gente tem energia eólica, a gente tem também termoelétrica, que é ruim, como eles têm. Mas não é esse montão, ó. Tá vendo? Então, o padrão deles de problema é diferente. A indústria deles comparando com o nosso, é muito maior. E eles têm também os do solo e agricultura, mas o problemão deles é a emissão de combustíveis fósseis, que são esses dois aqui, né, e a indústria. Quer dizer, o problema de emissão deles é diferente do nosso problema. Quer dizer, o padrão de emissão deles é diferente do nosso padrão. E no mundo ainda é mais diferente dos dois casos, sabe? Transporte é 14%, a agricultura é um quarto, a nossa agricultura e uso do solo é quase tudo, né? Então, bom, esse slide é para a gente saber isso, que cada país faz o seu padrão de solução, dependendo do seu padrão de emissão, né? Bom, agora vamos ver então o nosso padrão, o que, que a gente pode fazer, certo? Agora esse problema aqui é nosso, certo? Nós temos que resolver esse nosso problema. Então, da agropecuária, como nós vamos resolver? ABC quer dizer agricultura de baixo carbono.
Então, está tendo um movimento enorme na agropecuária brasileira. A ministra lançou esse mês ainda o Observatório da Agropecuária para balanço de emissões. O que quer dizer balanço de emissões? Eu faço sequestro de carbono, eu faço remoção de carbono, porque eu faço fotossíntese na agropecuária, mas eu uso óleo diesel nas minhas máquinas, eu faço mais outro monte de trem errado que faz a minha emissão ser maior do que a fotossíntese. Então, essa agricultura de baixo carbono é uma pesquisa e todo mundo tentando, fazendo balanço e fazendo metas para diminuir cada vez as emissões, né, para ser mais eficiente nessa coisa da emissão de carbono, diminuir essa quantidade aqui. Então, a agricultura de baixo carbono vai resolver esse problema. Agora, os biocombustíveis podem resolver esses dois problemas. E aí que a gente tem que entender direitinho o que são esses biocombustíveis. Porque o biocombustível, ele é produzido a partir da fotossíntese. Então, aí é que está o legal, que eu vou produzir combustível removendo carbono da atmosfera. Quer dizer, eu vou voltar àquele ciclo antigo, né? O carbono que eu vou emitir na combustão, eu vou capturar ele na fotossíntese. Então, se eu pegar essa terra que eu estava usando mal usada e começar a produzir biocombustível, eu resolvo esses dois problemas. Os biocombustíveis emitem menos carbono do que os combustíveis fósseis, já melhora aqui, porque combustão vai emitir carbono do mesmo jeito, né? Combustão de qualquer combustível, madeira ou carvão, mas emite menos, né? E eu tenho que fazer esse balanço ser positivo, certo? O tanto que eu vou plantar para produzir biocombustível e o tanto que eu vou emitir de carbono. Esse balanço tem que fazer ele positivo. E a agropecuária, que é o nosso carro-chefe da nossa economia, que não pode parar, obviamente, não por nós e pelo resto do mundo, o que ela pode fazer é reduzir as emissões e fazer o seu balanço também ser positivo. E isso é possível. Está todo mundo pesquisando, está todo mundo correndo atrás de resolver esse problema. E nós que correndo atrás de resolver esse problema, certo? Bom, o que são biocombustíveis? Né? Tem o etanol, que é produzido a partir de qualquer açúcar, né? Isso vocês já conhecem, que é a fermentação do açúcar que produz etanol, com leveduras. Isso aí a gente faz de vinho, de uva, faz de maçã, faz de e faz de cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, assim, eu sou suspeita para falar que a cana-de-açúcar é o que há de eficiente em termos de fotossíntese. Tem umas plantas que são mais eficientes na fotossíntese do que outras, a gente chama de planta C4, planta C3. É uma planta que, geneticamente, ela é melhor em transformar a energia solar em energia acumulada em açúcar. E a cana-de-açúcar é uma delas. Então, assim, é difícil bater a cana, difícil, porque a cana é boa de serviço nessa coisa da fotossíntese, que é o que nós precisamos, certo? Que é remover o carbono da atmosfera. E ainda por cima, ela remove esse carbono, e aí eu vou usar o etanol como combustível, quer dizer, eu vou fechar esse ciclo. O que a gente tem que fazer sempre a conta de se na hora que eu estou produzindo o etanol, eu não estou gastando mais CO2 do que capturando. Né? Então, essa conta, o pessoal do IPCC e o pessoal do Observatório do Clima está de olho aqui no sistema de produção do etanol. Certo? Então, tem empresas, tem ONGs, tem certificadoras, tem aí o mundo inteiro acompanhando o carbono e acompanhando as emissões para cada setor ser eficiente e fechar esse ciclo, ou seja, ter um balanço positivo, remover mais do que emite. Bom, e os outros combustíveis, biocombustíveis? Porque o etanol resolve o problema. Agora vamos lembrar lá de uma das primeiras slides que a gente viu. Lembra que no motor a combustão interna, a gente tem dois tipos de motor de combustão interna: o que precisa da faísca e o que não precisa da faísca. O que precisa da faísca
é o etanol, é a gasolina. O etanol substitui a gasolina, que precisa da faísca, que é o motor de ciclo Otto. E o diesel, ele funciona de um outro jeito, é um motor que tem mais força. Agora, esse motor precisa de um combustível que explode sem faísca. E esse combustível, que é o diesel, né, ele pode ser substituído por um éster de ácido graxo, né? Os ésteres de ácido graxo substituem bem o diesel e hidrocarbonetos parafínicos. Os hidrocarbonetos são idênticos ao diesel, muito parecidos com o diesel fóssil mesmo. E os ésteres são um pouco diferentes. Então, o éster a gente tem que misturar no diesel, certo? E a gente pode misturar até 20% para não ter que alterar muito os motores. E os hidrocarbonetos são idênticos ao diesel, que a gente pode usar no mesmo motor, certo? Agora, isso também é porque a pesquisa não andou ainda, porque no começo a gente só conseguia, tinha uma briga danada, porque o pessoal dos motores a diesel não queriam que misturasse muito esse biodiesel no diesel, porque ele é mais ácido, porque ele causa corrosão e não sei o que lá, e eles tinham que mudar os motores. Mas a gente foi misturando, foi misturando, foi misturando, e eles mudaram os motores, e é isso aí, estamos usando hoje já a mistura de 12%. Nós vamos ver isso daqui nos próximos slides. O etanol foi a mesma confusão. O etanol a gente começou a misturar na gasolina, mas aí o motor é mais ácido. Hoje a gente tem um motor que funciona só com etanol, por aí afora, tranquilo, né? E a gente também tem a mistura do álcool, do etanol anidro, que a gente fala, na gasolina, até 20%. Quer dizer, a gente resolveu o problema da gasolina com o etanol. A gente pode substituir toda a gasolina, se a gente puder e se a gente quiser. Bom, e aqui nos óleos vegetais é a mesmíssima coisa. O que aqui no etanol, a gente tem o etanol hidratado e o etanol anidro. O etanol hidratado a gente faz motores só com ele, e o etanol anidro a gente mistura na gasolina. Aqui é a mesma coisa. O éster de ácido graxo é para misturar no diesel e o hidrocarbonetos parafínicos é para usar puro, certo? Mesmíssima coisa. Onde a gente consegue isso? Nos óleos vegetais. Bom, agora, cana-de-açúcar está resolvido, assim, está resolvido, vamos falar. Tecnicamente, nós já estamos aí no etanol quarta geração, que o pessoal está fazendo miséria com esse etanol, e é aquela beleza. O que questionam muito o etanol é a produção, é se estão usando direito a terra, se estão cumprindo toda a legislação, se o balanço de CO2 está certo. Então, tem aí uma pressão sobre a indústria de etanol para ela não sair dos trilhos, né? E voltar para os trilhos quem saiu. Mas é uma indústria resolvida, assim, e ainda pode crescer muito, e pode substituir a gasolina 100%. E ela concentrada no Sudeste, Mato Grosso do Sul, por aqui, né? A concentração de produção de etanol. Esse é o etanol brasileiro. E a gente exporta também, a demanda internacional também é grande, porque todo mundo quer substituir a gasolina. Bom, já o biodiesel. O biodiesel, hoje, a gente produz com soja, basicamente 70%. Quando a gente começou a produzir o biodiesel, que foi em 2008, a primeira lei para substituir e misturar biodiesel no diesel saiu em 2005. Em 2008, que a gente teve as primeiras significativas, assim, de mistura, né? E aí, naquela época, a gente produzia 70% do biodiesel com óleo de soja, e hoje a gente continua produzindo um pouquinho mais de 70% com óleo de soja. Então, a soja é que está segurando a onda do biodiesel, certo? E com aquela reação química, mistura álcool com o ácido graxo que tem na soja e dá o éster, e esse éster é que é o biodiesel, mistura no diesel, certo? E com isso a gente foi crescendo o consumo de biodiesel no Brasil. E a produção está concentrada não no Sudeste, como é o caso do álcool, mas no Sul.
Tem usina de biodiesel por aí esparramada pelo Brasil, mas a grande concentração de produção, metade da produção é no sul do país. Bom, e hoje a gente produz 6 milhões de metros cúbicos, ou 6 bilhões de litros de biodiesel no país. E como que isso tudo começou, assim, em termos de legislação e tal, né? Nós vamos ver. Agora, a soja, ela produz 70% do biodiesel do país, porque foi a única. é, Vamos tentar voltar aqui. Porque foi a única oleaginosa que deu conta do recado. Por quê? Óleo de fritura usado é um tiquico à toa. Óleo de algodão, só um pouquinho. Gorduras animais, outro pouquinho. Que tem um montão mesmo, é soja que deu conta de cumprir as metas de mistura que o Brasil tinha. Então, se a gente produz biodiesel hoje, é graças à soja. Os 6 bilhões aqui, quase tudo é soja, certo? Quer dizer, o que sustenta isso é soja. E o pessoal assustou muito, né, principalmente agora na pandemia, que o preço da soja subiu muito por causa da alimentação do mundo, por causa de outros muitos problemas. O preço da soja subiu muito, o preço do biodiesel subiu muito, e o Brasil teve que segurar um pouquinho a mistura de biodiesel no diesel. E aí, então, começou a gente a pensar, gente, não dá para depender da soja, não dá, né? E aconteceu, então, existem muitas alternativas para a gente produzir óleos vegetais com capacidade de produzir o biodiesel. E as palmáceas brasileiras é que são assim a bola da vez. Então, tem pesquisas muito adiantadas de várias palmáceas. A palmácea que está sendo mais pesquisada e mais cotada para a produção de biodiesel e já tem já várias usinas de pequena escala, mas o investimento está sendo alto, principalmente em pesquisa, CNPq, CAPES, as FAPES todas, e o mundo inteiro de olho nessas palmáceas brasileiras. Então, essas palmáceas ou palmeiras brasileiras, né, principalmente essa que chama Macaúba, que é essa que a gente está vendo aqui, a produtividade é excelente e a notícia melhor é que ela é adaptada ao cerrado brasileiro. E a notícia melhor ainda é que no cerrado brasileiro a gente tem 60 milhões de hectares de pastagens degradadas, que a gente pode fazer isso daqui, produzir macaúba, sem diminuir sem alterar o uso do solo, né? E sem diminuir a produtividade da pastagem. Então, assim, é uma mágica, né? Essa produção de biodiesel. Bom, então está todo mundo agora buscando alternativas para a produção de biodiesel fora da soja, né? Bom, e, e como é que isso, a evolução em termos de legislação nossa, desde 1930 que a gente preocupa com essa coisa de mercado de combustível de origem renovável. Os motivos eram outros, não era aquecimento global, em 1930 não tinha ninguém preocupado com aquecimento global, inclusive no início do pró-álcool, não tinha ninguém preocupado também com aquecimento global, a preocupação era outra, a preocupação era a dependência do petróleo, preço e tudo, né? Mas a gente construiu para o álcool, né? Construiu e ele foi cada vez ganhando força e temos aí o etanol, toda a tecnologia produzida aqui no Brasil, tecnologia de transformação, tecnologia de plantio da cana, tudo nacional e tudo excelente, de altíssima qualidade. Enfim, e também tem impostos diferenciados para etanol e biodiesel em relação à gasolina e diesel. Os estados também dão isenção fiscal, tem programas de crédito específicos. Agora, para biodiesel especificamente, em 2005 foi criada uma lei, que é o Programa Nacional de Produção de Uso de Biodiesel, que ele tem metas crescentes na mistura de biodiesel no diesel. Então, começou em 2008, em 2005 ou 2008, não sei, com 2%, e vai até 15%. Agora nós estamos em 12%. Era para a gente estar em 13%, a gente teve que recuar, teve essa coisa da soja, porque a gente está muito dependente da soja. E a soja, ela tem muitos usos,
sabe, assim, né? Como a cana também tem o açúcar, tem o álcool e tal, e o pessoal que produz cana, hora vende para álcool, hora vende para açúcar, vai se equilibrando, mesma coisa a soja, né? É, então, depois dessas crises que tiveram na pandemia, o pessoal começou a preocupar mais com a dependência da soja, e incentivar mais a produção de óleo de outras espécies. Bom, e aí em 2017 tem esse incrível programa que chama Renova Bio, que ele tem metas compulsórias, que isso já foi depois do Acordo de Paris, que foi em 2015, né? Então, a Renova Bio tem metas compulsórias, quer dizer, o Brasil é obrigado a reduzir o consumo de combustíveis fósseis, por força da lei. Os produtores são certificados, quer dizer, tem umas usinas certificadas de produção de biodiesel, e esse crédito de descarbonificação é um treco chiquérrimo. Cada tonelada de CO2 equivalente evitada de ser emitida, você ganha um crédito bio. E esse crédito é negociado, sabe? Então, isso aqui também está ajudando muito. Então, esse Renova Bio, apesar de estar no começo, 4 anos é pouco para uma política pública dessa natureza, mas está decolando, né? E agora, com o advento das outras espécies, porque para substituir a soja, porque a soja ela tem tantos usos e ela é tão importante que é como se fosse assim, o biodiesel é, sabe, assim, um subproduto para a turma da soja, não estão nem preocupando com o biodiesel, né, que é uma das coisas que você pode produzir com a soja, mas não dá nem 5% do uso da soja produzindo biodiesel, então não é uma coisa relevante no mundo soja, né, então por isso a necessidade da substituição. Bom, agora, tudo isso, né? Tudo isso é para a gente chegar nesse slide aqui. Por quê? Agora, por causa do biocombustível, eu evitei emissões, né? Então, a gente evitou emissões. Essa bioeletricidade é porque a cana coloca energia na rede. Então, a cana, ela além de produzir o álcool, além de produzir o açúcar, nananana, ela ainda gera energia elétrica e coloca essa energia elétrica na rede. O etanol anidro é o que é misturado na gasolina. O etanol anidro é um etanol, um álcool sem água nenhuma. E o etanol hidratado, ele é 90%, se não me engano. É o que a gente usa puro nos motores, né? E o etanol anídrico a gente mistura na gasolina. Então, olha só, vamos fazer agora. Eu trouxe de volta aqui naquelas nossas continhas que a gente fez lá atrás. Ó, eu tenho 25 milhões de toneladas aqui, mais outras 25 aqui, 50, mais outras 15 aqui, 65, mais essas beiradinhas, 70. Vamos falar 70 milhões de toneladas de carbono equivalente, a gente conseguiu evitar com biocombustíveis em um ano, em 2019, certo? Então, 70 milhões de toneladas, certo? E olha só, dá quase a metade da emissão de diesel, de emissão de CO2 dada a combustão de diesel. Entende? Então, obviamente, o biodiesel também emite, o etanol hidratado também emite, o etanol anidro também emite, mas o fator de emissão é menor do que o do diesel, tá vendo? A tonelada de CO2 por litro é menor, quer dizer, a combustão é uma combustão melhor, né? Emite outros gases também, o diesel e a gasolina. Então, a combustão é de maior qualidade do biodiesel, do etanol e do etanol anidro. Então, eu emito menos por litro, né? E ainda estou fazendo aquele ciclo, onde eu busquei esse carbono que eu estou emitindo na combustão? Na atmosfera, né? E aonde eu busquei esse carbono danado aqui, eu fucei lá debaixo da terra e fui buscar lá embaixo. Então, essa é a grande diferença do biocombustível e do combustível fóssil. Aonde eu fui buscar o carbono, esse carbono aqui eu busquei na atmosfera, onde tinha muito, onde eu tinha que tirar. E esse aqui eu busquei lá debaixo da terra, onde eu nunca deveria ter tirado, onde
de onde esse carbono nunca deveria ter saído, né? Hoje a gente sabe disso, 200 anos atrasado. Mas, então, esse é o esforço como humanidade que a gente tem que fazer, de reverter esse processo nosso, sem diminuir o conforto que nós atingimos como sociedade, né? Bom, o que que a gente precisa alcançar? Então, esse aqui é um exemplo dessa palmeira linda, que é a macaúba, né? Olha só, essa palmeira, ela consegue, essa emissão negativa é uma remoção, então ela consegue remover, tem 3 tipos de produção aqui, de jeito de plantar, nesse melhor jeito de plantar aqui, ela consegue remover 25 toneladas de carbono equivalente por hectare ano. Quer dizer, em cada ano, em cada hectare, ela consegue remover 25, certo? Isso balanço geral, no final de tudo, depois que você já tirou os fertilizantes, o diesel que gastou, não sei o que lá, o líquido dela é esse, da macaúba, da produção de macaúba. Então, eu consigo remover 25, certo? Ora, então tá, então eu removi 25 toneladas de CO2 equivalente. Cada hectare, nesse hectare que eu removi 25, eu produzo 4.000 litros de óleo de biocombustível. E depois, esses 4.000 litros, eu vou, quando eu queimar, porque eu vou queimar, né, eu estou produzindo combustível para queimar, eu vou emitir 8 toneladas de carbono equivalente por hectare ano. Então, essa é a diferença. Ó, esse que eu falo que é o balanço positivo. Para produzir esse óleo, eu removi 25 e depois, na hora que eu queimei e emiti 8. Então, esse balanço aqui tem que ser positivo. Então, quando a gente vai produzir biocombustível, nós temos que fazer essa conta. Quanto de carbono que eu sequestrei e quanto de carbono que eu vou retornar na hora de queimar, certo? Então, é isso que nós temos que fazer, porque aí nós vamos resolver aquele problema lá daquele slide lá que mostrava que a gente tinha que resolver o problema do uso do solo, né? E tinha que resolver o problema da emissão de combustível fóssil. Então, a gente resolve os 2 problemas, porque essa área aqui era uma área degradada que não estava produzindo nada. Então, resolvi o problema dela sem entrar floresta dentro, removendo estoque e perdendo a capacidade de remoção anual de CO2. Então, esse é o objetivo da substituição do combustível fóssil pelo combustível produzido pela própria natureza, sem cavucar e buscar o carbono num lugar onde ele nunca tem que enterrar de volta, né? É isso que eu queria falar para vocês. Silvana, Oi. excelente. Por isso que você é minha irmã. Ah, é? Você sabe que, apesar de a gente ser irmã, eu não sabia 90% dessas coisas aí. Ah, Eu não sei os meus alunos aqui, né? Mas é muito interessante. Esses grupos de estudos estão sendo muito bons. Não sei se para eles, mas para mim também, porque está trazendo conhecimento muito fora da nossa área, né? Que é a área da saúde, né, gente? E isso abre, né? E é muito legal, entendeu? uhum, que E bom. abre a nossa Estou vendo mente, os né? meninos falando aqui que gostaram, que Que bom. bom. Eu gostei muito, né? E não é porque você é Uhum, minha irmã, não, mas eu tá gostei bom. muito.